dia, no futuro, eu sonho com um momento em que todos os shinobis irão cooperar uns com os outros. Um tempo em que todos os corações estariam juntos, independentemente de seus países. Esse é o meu sonho do futuro. O mais velho dos filhos de Batsuma, do clã Senju, nascera um prodígio nas artes ninjas. Com ideais firmes como pedra e um coração que ardia pela vontade do fogo, Hashirama viria a ser um homem que mudaria o mundo ninja como conheciam. Motivado por uma mente à frente do seu tempo e o desejo de trazer a paz em um período de guerras e sofrimento. Eu sou o Loki, esse é o canal Inteligível e hoje falarei sobre a história de um menino sonhador. O período dos estados em guerra foi sem dúvidas uma das eras mais sangrentas da história do mundo ninja. As nações eram divididas meramente por limitações de território mal estabelecidas e as terras eram populadas por grupos de clãs, famílias mercenárias que, desde sempre, só conheciam uma forma de conviver entre si, por meio da guerra. O conceito de que a única forma de alcançar a paz seria por meio do derramamento de sangue fora bem mais que deixado claro como sendo ineficiente. Mas o que meros homens poderiam fazer se aquele paradigma era a única maneira de viver que eles conheciam? Não existiam livros políticos, fórum de debate ou busca pelo entendimento da sociedade. As pessoas simplesmente nasciam em um mundo de conceitos hostis e violentos, e eram obrigadas a viver nele até sofrer o seu derradeiro final. Dentre esses clãs, os que mais se destacavam na época eram os Uchiha dos Olhos Escarlate e os Senju das Florestas Densas. Eram mais que inimigos, e sua rivalidade já havia levado incontáveis vidas, bem antes mesmo dos antepassados mais próximos que pudessem se lembrar. Em um certo dia, às margens de um rio exilado por pedrinhas, dois jovens ninjas viriam a se conhecer, sem tomar conhecimento do sobrenome um do outro, como já era de costume daquela época, juntando-se para tirar as pedras no rio e ver qual delas quicaria até o outro lado. Os encontros se tornariam mais repentinos e dali era formada uma bela amizade. Dois meninos, que no meio de sua rotina baseada na sede de sangue, se encontravam para ser criança na companhia um do outro. Esses meninos eram Hashirama Senju e Madara Uchiha, os ninjas prodígios, joias da geração, sentenciados à rivalidade desde antes de seu nascimento. Na beirada da montanha, encarando o denso horizonte coberto pela floresta verde sem fim, eles compartilhavam as suas vontades e sonhos, percebendo que tinham um pensamento em comum. Não fazia sentido em suas mentes que pessoas fossem mandadas para morrer, dia após dia. Não fazia sentido que seus pequenos irmãos tivessem que morrer por uma guerra que eles não começaram. Não fazia sentido sentir orgulho pelo sangue de crianças derramado sem que elas pudessem ter a chance de decidir o que fariam com suas vidas. Imaginem uma vila onde os clãs que antes se matavam se juntassem para viver em harmonia, sem ressentimentos e sem combates. Os ninjas entrariam em uma academia de treinamento idealizada para separá-los por seus níveis de perícia e destreza, levando apenas os melhores para os grandes embates e os mais fracos para fazerem tarefas mais simples. Dessa maneira, pessoas que mal sabiam segurar uma kunai não seriam jogadas como um número no campo de batalha, predestinadas a morrer. Eles criavam um conceito nunca antes visto, uma inovação no paradigma em que viviam, uma nova forma de conviver em sociedade e de prosperar em paz. A morte dos irmãos de Hashirama fora bem mais que uma simples tragédia para a família. Ele sentiu na pele a injustiça do mundo caindo sobre almas tão puras, que nada tinham a ver com aquilo. Ele queria mudar o mundo. Ele queria que as crianças pudessem ter um futuro. Esse era seu jeito ninja. Não demorou muito para que a amizade fosse descoberta pelos pais, que imediatamente bolaram planos de captura e assassinato um do outro. Batsuma ordenou que Hashirama enganasse Madara e que conseguisse sua cabeça, mas no momento em que viram um ao outro, fizeram exatamente o que um amigo faria, alertando o perigo e fugindo para a floresta. O plano obviamente não dera tão certo, visto que agora seus mortais familiares estavam de frente um para o outro.
Obrigado a lutar, finalmente, os embates começaram a ser mais árduos. Os anos se passaram e os confrontos não acabaram. Ambos vieram a se tornar líderes de seus respectivos clãs, honrando o que seus pais gostariam que acontecesse. No embate final, derradeiro, os Uchihas se viram finalmente superados pelo Senju. Madara via outro de seus irmãos sendo morto por Tobirama na sua frente, e já derrotado, não via outra escolha para o seu destino. Mais uma vez, o bom coração de Hashirama foi colocado à mostra, oferecendo a própria vida em nome da paz. Se a única forma de alcançar a paz entre os Uchiha e o Senju seria com sua morte, então ele não hesitaria em fazê-lo. Parado, no último instante, aquilo havia sido tudo que Madara queria ver. Ele realmente estava disposto a se sacrificar. E, uma vez como nunca antes, o Senju e os Uchihas firmaram um acordo de paz. Agora, os clãs que por anos se mataram entravam em comunhão, liderados por amigos de infância com um sonho em comum. Esse sonho se materializaria na criação de Konohagakure, a Vila Oculta da Folha, construída à base de uma montanha no País do Fogo. Hashirama sempre demonstrou, desde pequeno, sua humildade e modéstia, não sendo diferente ao escolher seu amigo, Madara, para vir a se tornar o Hokage, líder da vila. No entanto, convencido por Tobirama, foi levado a deixar que o povo escolhesse, por meio de uma votação. Por conta de sua popularidade, Hashirama venceu, tornando-se Shodai. Curiosamente, essa foi a primeira e única vez que um Hokage fora escolhido por meio de votação, sem ser pela indicação do líder anterior. O estado que o Konoha criara serviu de exemplo para as outras nações ninja, que adotaram o mesmo sistema social, criando vilas lideradas por um Kage. Os anos foram se passando, e o menino sonhador agora via seus sonhos se tornando realidade diante de seus olhos. No entanto, não antes de algo querer se opor à paz. Movido pela paranoia, pela cobiça, pela raiva, Madara não poderia simplesmente deixar as coisas como estavam. O sentimento dentro de si passado por gerações assombrava sua mente. Ele estaria disposto a colocar tudo o que sonhara perder em nome de seu desejo, mas o deus Shinobi não permitiria que isso acontecesse. Perante as ruínas montanhosas do que viria a se tornar posteriormente o Vale do Fim, a maldição do ódio e a vontade do fogo entraram em conflito. Carregando a Kyuubi dentro de si e a controlando com chakra quase infinito, Madara pensava ser invencível, mas não fora o suficiente para derrotar o modo sábio do ninja prodígio, primórdio do clã Senju, com a alma e o coração de aço, pronto para fazer o que fosse necessário para proteger a sua vila, até mesmo matar o seu melhor amigo. O legado que o homem deixara para a história ninja ia muito além de uma simples nova sociedade. Ele trazia para gerações futuras a esperança de um ideal baseado na mais pura das motivações, o desejo pela paz. Hashirama era descontraído, um exemplo de cordialidade, bem diferente do que muitos imaginaram de um dos ninjas mais fortes que já viveram. Seu ego não era inflado. Ele não desejava ser um deus ou o homem mais rico que já existiu. Ele queria apenas proteger a sua família. Movido pelo sonho que um dia veio a se cumprir com o segmento de seu legado, Hashirama foi um grande homem, bem mais que o primeiro Hokage. Um homem que acreditou desde sempre que a resposta para os problemas do mundo estava no amor.